E hoje você vai sair desse culto com responsabilidade. Você vai sair desse culto, vai pegar seu extrato dos últimos 3 meses e vai se dizer: olha, eu estou nessa situação porque eu fui irresponsável, mas hoje a palavra me alcançou e eu vou mudar essa história. Jesus vai me ajudar. Eu quero falar um tema com você hoje que desafiou o meu coração, desafiou a minha alma. O quanto que eu tenho visto pessoas maravilhosas sendo destruídas porque a sua vida financeira está acabando com tudo. Vida financeira é espiritual. A sua fé pode acabar por conta do seu dinheiro. Você pode perder sua família se você não souber lidar com o dinheiro. Você pode perder o seu ministério. Dinheiro não é só sobre fazer conta, sobre sobrar ou faltar. E o problema é que nós não aprendemos a lidar com o dinheiro. As igrejas ensinam você a ofertar e dizimar, mas elas não ensinam você a ser mordomo. As escolas nos ensinam álgebra, raiz quadrada, cateto, mas não ensinam você a lidar com o seu dinheiro. A criança, ela decora fórmulas matemáticas que ela nunca vai usar na vida, mas ela não aprende a fazer um orçamento. Ela não aprende sobre oferta e demanda. Nós nos tornamos adultos e não sabemos lidar com o dinheiro. E achamos que dinheiro é apenas uma negociação de comprar e vender. O dinheiro é mais poderoso do que o que você imagina. E hoje Satanás olha para adultos que não têm nenhuma cultura sobre lidar com o dinheiro e os destrói. Eu antigamente ficava ouvindo assim: o fulano, amigo do cicrano, que é amigo do beltrano, pegou dinheiro com a agiota. Hoje é muito comum você ver alguém que você conhece comentando, dizendo: eu já peguei dinheiro com a agiota. Antigamente você tinha uma preocupação sobre ficar viciado com crack, maconha, heroína. Hoje as pessoas estão se viciando em bets, em jogos. O Brasil legalizou tudo, porque o importante é: se paga imposto. O ilegal é se não paga imposto. Se paga imposto, pode fazer. Como se uma bet que recolhe imposto, aquele que está lá não vai viciar. Eu conheço pessoas que gastam mais de R$500 por dia em bets e não ganham o suficiente para bancar R$500 por dia. Estão pegando empréstimos em bancos para jogar em bet. Não vão pagar o empréstimo, porque nenhum jogo de azar foi feito para você ficar rico. Todo jogo de azar foi feito para que o dono do jogo fique rico. E ele sabe que se ele estudar o seu psicológico, ele sempre vai esgotar você, e quando você estiver prestes a desistir, você vai ganhar alguma coisa. Quando você ganha alguma coisa, você se anima de novo, e ele vai extraindo de você tudo que pode, até a hora que ele entende psicologicamente: você não tem mais estrutura para perder. E quando chega nesse momento, você é contemplado de novo. E ele vai brincando com você, ele vai enganando você, e você vai ficando viciado nisso. E aí a gente vem à igreja, a gente ora, a gente aprende sobre Bíblia, sobre pecado, sobre o diabo, mas não sabe lidar com o dinheiro. E eu quero falar um pouco sobre aquilo que Cristo ministrou ao meu coração. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 22, verso 7. Provérbios 22, 7 diz assim: o rico domina sobre o pobre, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Vamos ler juntos no 3? 1, 2, 3. E quem toma emprestado é escravo. Vamos ouvir a palavra? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, fale conosco nesta noite. Nós pedimos a sua graça, o seu amor e a sua bondade. A tua palavra vem para libertar, a tua palavra vem para trazer vida. E eu sei que esta palavra é uma palavra de guerra,
Então usa a minha vida agora, Senhor, para destravar destinos. Usa a minha vida agora, não como alguém que tem a resposta, mas só como um instrumento que vai falar aquilo que o Senhor deseja. Nos ajude nesta noite, para a glória de Deus. Diga, fala comigo, Senhor. Salomão está falando que quem toma emprestado é servo ou escravo de quem empresta. Ele não está dizendo que a dívida é pecado. Nós, que não nascermos em berço de ouro, nós faremos dívidas. Nós vamos pegar empréstimos. Eu já comprei carro com empréstimo. Quem nunca comprou? A gente faz financiamento. Mas o problema não é a dívida. O problema é que a dívida pode roubar algo muito precioso de você. A dívida, ela existe. E ele não está condenando a dívida. Ele está condenando o que a dívida indevida pode gerar, que é a perda da liberdade. O Evangelho é exatamente a história de um Deus que liberta pessoas. É para isso que Jesus veio, libertar pessoas. E a pergunta que eu faço é: como é que alguém que serve a Deus plenamente vive preso por aquilo que deveria administrar? Como é que eu posso servir a um Cristo que fez tudo para eu ser livre e eu estou escravo? Essa é a realidade de milhares de pessoas. O Brasil nunca enfrentou um processo de inadimplência como nós temos hoje. O próprio governo federal está liberando para algumas pessoas o resgate do fundo de garantia para pagar dívida, porque o nível de inadimplência no Brasil é altíssimo. Isso não é só sobre ter nome sujo. Isso é sobre destruição de tudo. De um casamento, de uma vida emocional, de flertar com suicídio, de pessoas que estão deformadas porque não conseguem lidar. Então aqui está o nosso erro. O problema financeiro não é dinheiro. O problema financeiro é espiritual. Porque quem está preso financeiramente, a Bíblia diz que é escravo. E esse escravo coloca em xeque tudo aquilo que o Evangelho propõe. Jesus vai dizer em Lucas capítulo 16, verso 13: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Ele colocou o dinheiro e não Satanás. Ele poderia dizer: você não pode servir a mim e ao diabo. Não, ele tira o diabo e coloca o dinheiro. Mas Jesus não está dizendo que o dinheiro é mau, mas ele está dizendo que o dinheiro tem o poder de ocupar o seu coração. O dinheiro tem o poder de tomar o controle de toda a sua vida e você viver em função dele. Uma pessoa pode mentir feio por causa de dinheiro. Pode ou não pode? Sim. Uma pessoa pode destruir o próprio casamento por causa de dinheiro. Uma pessoa pode afastar-se de um filho por causa de dinheiro. Pode viver ansioso, estourando doença por todas as partes do corpo, rouba a paz. E é exatamente por isso que a gente precisa falar desse assunto. Agora, o maior problema não é a falta de dinheiro, é a falta de mordomia. Porque, como disse na introdução da pregação, ninguém nos ensinou a lidar com dinheiro. Ninguém. Nós passamos por uma escola, aprendemos matemática, mas nunca aprendemos a administrar um salário. Não aprendemos. Ninguém consegue lidar com o salário hoje. A gente aprendeu fórmulas matemáticas, mas a gente não sabe fazer um orçamento. Pegar papel e caneta e fazer. Deixe-me ensinar algo. As nossas igrejas nos ensinaram a fé na oferta, a fé no dízimo, mas nós não aprendemos a administrar. E qual é o resultado? Gente que ama Jesus, gente que canta, gente que serve na igreja, gente que ora, gente que faz jejum, gente que sobe no monte, mas financeiramente perdido, financeiramente quebrado. Então oram, cantam, jejuam, falam em línguas, mas a ansiedade toma conta e vive uma vida arruinada, tomada de brigas e vergonha. Lá em Gênesis capítulo 2, verso 15, presta atenção. Não existia igreja, não existia culto, existia um jardim.
E a primeira ordem que Deus deu a Adão, a primeira ordem que Deus deu a Adão e a Eva, o Senhor Deus tomou o homem e pôs no jardim do Éden para o quê? Cultivá-lo e guardá-lo. Antes de existir igreja, antes de existir oferta, antes de existir dízimo, antes de existir música, antes de existir oração, antes de existir apelo, Deus estava dizendo: vocês vão administrar o jardim. A administração nasceu antes das nossas práticas de culto. Administrar o que Deus me deu. Isso significa que administrar faz parte da imagem de Deus em nós. O nosso Deus é um Deus organizado. O nosso Deus é um Deus com planejamento. E eu quero hoje ministrar o seu coração, porque essa desordem financeira não começa quando falta dinheiro. Pastor, estou desempregado, agora o que vai ser de mim? Pastor, eu estou ganhando pouco, o que vai ser de mim? Ela começa quando falta a administração. Porque a administração não é sobre muito e também não é sobre pouco. A administração é administração. Existem 4 mentiras que a nossa geração acredita. Eu vou falar no pique aqui. Primeira mentira: quem ganha pouco nunca prospera. Fala comigo, quem ganha pouco nunca prospera. Você já ouviu essa frase? Essa frase é mentirosa. Porque tem gente que ganha muito e está quebrado. Tem gente que ganha salários de 4 dígitos e estão quebrados. Tem gente que ganha pouco e tem tudo que precisa. Tem gente que ganha salário mínimo, tem carro, tem casa própria, se vira nos 30. Porque problema não é renda. Você que está dizendo: eu nunca vou prosperar porque ganho pouco. Problema não é renda, problema é administração. Sabe outra mentira que contam aí fora? Quando eu ganhar mais, a minha vida melhora. Mentira. Mentira. Não melhora. Quem administra mal 1.000, vai administrar mal 10.000. Quem administra mal 5.000, vai administrar mal 50.000. É uma mentira. Quer ver outra mentira? Parcelado cabe. Você quer comprar? Não tenho como, mas se você me parcelar, cabe no meu orçamento. Mentira! Se o à vista não cabe, o parcelado também não cabe. Essa é a maior mentira do consumo moderno. Porque parcelado não significa que está barato. Parcelado não significa que eu posso pagar, significa que esse compromisso vai estar no meu futuro. Outra mentira que contam para nós o tempo todo: eu mereço. Eu mereço. Eu mereço ir na loja hoje e encher meu guarda-roupa. Eu mereço viajar. Eu mereço ter um dia para mim. Eu mereço, eu trabalho muito. Essa frase está destruindo uma geração inteira. Essa frase está acabando com pessoas por todos os lados. Você não pode comprar porque merece. Você pode comprar e tem que comprar porque pode pagar. Não é sobre se eu mereço, é sobre posso pagar. Porque propósito vale mais do que impulso. Eu vou falar com você alguns sintomas de uma vida sendo destruída por uma desordem financeira. Primeiro sintoma, fala comigo: a paz desaparece. Salomão vai dizer que aquele que toma emprestado é escravo de quem empresta. A primeira batalha de uma pessoa que tem uma vida financeira desordenada é a perda da paz. É interessante que quando Jesus começa a falar de dinheiro, logo ele começa a falar de ansiedade. Porque a falta do dinheiro gera ansiedade. E a ansiedade rouba a paz. Mateus capítulo 6, verso 25, ele dá um alerta: não, por isso vos digo, olha, não se preocupe com a sua própria vida. Quanto ao que comer, beber, está falando de grana aqui, ó. Porque a gente come e precisa pagar. A gente bebe e precisa pagar. Nem com o corpo, nem com o que vestir. A gente precisa vestir, comprar roupa, calça, bermuda. Precisa pagar. A vida não é mais importante do que a comida. O corpo não é mais importante do que a roupa. Jesus sabia que uma mente dominada pelo dinheiro dificilmente vai ter paz. Então ele está falando: não se preocupe. Eu não estou falando sobre ganhar pouco ou ganhar muito. Ele está dizendo o seguinte: eu não quero você desesperado. Eu não quero você vivendo em função disso.
Porque a paz não é o resultado da quantidade de dinheiro que você ganha. Paz é a forma como você administra o seu dinheiro diante de Deus. E todos nós aqui, por mais que você esteja quebrado financeiramente, por mais que você fale, pastor, eu ganho 10 e estou devendo 30, Deus tem uma vida de tranquilidade para você. E em nome de Jesus, esse dinheiro não vai roubar a sua paz. Mas esse dinheiro, essa desordem que a gente ignora, quer governar o nosso coração. E sabe quando isso acontece? Sabe quando essa desordem cresce? É quando você acorda pensando em conta. Você acorda pensando que tem que pagar coisa que não tem dinheiro. Você vai dormir pensando em conta. A sua família está reunida na mesa, e o assunto da mesa, o silêncio do ambiente, é porque o banco ligou. Você pega o WhatsApp e o coração dispara, que é cobrança. É o telefone que toca e a cobrança. Isso é gravíssimo, porque uma mente ocupada pela voz da ansiedade não consegue ouvir a voz de Deus. E a resposta para sair da dívida está em ouvir a Deus. Mas eu estou tão dominado porque a paz foi embora. Minha casa não é uma casa de paz. Por isso que tem pessoas que vivem na casa dos outros, não pagam tudo que for preciso. Eu preciso estar na casa da fulana, não tem paz, porque eu preciso estar na casa da minha mãe, na casa do meu tio, na casa do meu primo, porque a minha casa é uma casa terrível. Mas Paulo escreve em Filipenses 4:6: não andem ansiosos por coisa alguma. A dívida não cobra o juro só, a dívida cobra o sono, a alegria, a paz. E como é que eu vou ouvir a Deus numa mente que não fica em silêncio nunca? Eu quero te dar um desafio aqui. Você que perdeu a paz, você que perdeu, fala, pastor, realmente essa palavra é para mim. Eu só penso nisso, eu não sei, não tenho como ser, estou no labirinto. Eu quero pedir uma coisa. Quando você chegar em casa hoje, você não vai orar primeiro. Você vai fazer um diagnóstico. Você vai pegar o extrato bancário da sua conta. Não importa quão vermelho ele esteja, não importa quantos juros tenham sido debitados nos últimos meses. Você vai pegar o extrato dos últimos 3 meses. Você vai olhar para ele, porque Jesus disse: onde estiver o seu tesouro, ali vai estar o seu coração. E esse extrato vai revelar onde o seu coração está. Você vai pegar aquele extrato dos últimos 3 meses, e você vai ver o que muitas vezes a sua boca não consegue confessar. Você vai olhar para onde o seu dinheiro está indo. Você vai pegar esse extrato dos últimos 3 meses e você vai descobrir prioridades que você nunca imaginou que tinha. Você vai descobrir aonde você está investindo o seu dinheiro. Se ele está focado no prazer ou no crescimento. Se ele está focado na futilidade ou numa estrutura. Se é mais a aparência ou é mais o propósito? Se é mais impulso ou é mais planejamento? E depois de pegar esse extrato e ver onde está indo o teu dinheiro, você vai pedir perdão ao Senhor e vai pedir ajuda para Ele. E Deus vai devolver a paz para você e a estrutura para você. Outro sintoma de quem perdeu e está perdendo a vida por causa do dinheiro é quando a família adoece. A família começa a adoecer. Existe uma estatística conhecida em diversas pesquisas, que problemas financeiros aparecem com frequência por conta de causas de conflitos conjugais. A Bíblia ensina em Provérbios 15:17 que é melhor ter verdura na refeição onde há amor. É melhor uma comida simples. É melhor uma comida simples, não tem nem carne, é verdura, do que um boi gordo onde há ódio. É melhor comer ovo dando risada e tendo paz do que comer picanha e um querer matar o outro. Há famílias inteiras sendo destruídas, e não é por obra de macumbaria, não é por obra de feitiçaria, não é demônio, é porque não há administração financeira dentro da casa. O que Salomão está dizendo é que vale mais a paz do que a abundância. O dinheiro nunca foi o maior patrimônio de uma casa. O maior patrimônio de uma casa se chama paz.
E eu declaro que por mais que você trabalhe e sonhe, o patrimônio da tua casa não vai ser a qualidade do seu sofá, as polegadas da televisão que você tem na sala, não vai ser se você comprou um PlayStation de última geração para o teu filho, se o teu filho tem patins de última geração. Vai ser paz, vai entrar naquela casa e vai dizer o seguinte: minha casa é simples, minha casa é humilde, mas sente o cheiro dessa casa, sente o ambiente dessa casa, sente a leveza dessa casa. Levanta a mão para cá. Eu declaro que a tua casa será uma casa marcada não por riqueza, mas será marcada por paz, e Deus te dará poder de administrar essa situação. Você não vai perder a sua paz, não vai. Aí nós vemos que o dinheiro acaba, começam as discussões. As discussões essas que muitas vezes vão para vias de fato. Discussões essas que envolvem gente que não tinha que envolver. Daqui a pouco tem vizinho envolvido, tem pai envolvido. E aí começa a criar um abismo entre o marido e a esposa. Cada um começa a comprar coisas sem conversar um com o outro. Um toma iniciativa de pedir dinheiro emprestado para alguém sem falar com o outro, e aí começa a mentir, porque eu vou pagar, depois eu vou conseguir devolver o dinheiro, ela nem vai ficar sabendo, mas aí não consegue pagar, o outro vem cobrar, e eu preciso lidar com duas situações, porque eu peguei dinheiro e não contei para ela, mas não estou conseguindo pagar, e o que eu vou falar para o credor? E começa o inferno, os dois não sonham juntos, o diálogo não é mais conversa, é acusação. O aluguel está atrasado, a conta de luz está atrasada, agora é uma vergonha e eu preciso manter a pose, a confiança morre. E o mais triste, os filhos estão assistindo tudo. Crianças que nós temos muitas vezes aqui no Kids, momentos de oração, e os voluntários choram algumas vezes, porque a criança diz: oro, pastor, ou tia Carla, ou tia voluntária, eu estou orando pelo meu pai, porque o meu pai está devendo para o jogo, meu pai não tem dinheiro para pagar o aluguel. Isso pode acontecer, mas blinde seus filhos. Crianças de 5, 6, 7, 8 anos vendo os pais se degladiar por conta de dinheiro, enquanto as contas geram medo, a prosperidade gera vida. Não permita que um problema financeiro destrua o maior patrimônio que Deus te deu, que é a sua família e o seu relacionamento. Tenha maturidade, peça a Deus estrutura. Conta se paga, dinheiro se recupera. Agora, palavras ditas no meio da raiva não voltam, marcam uma família para a vida inteira. Você vai recuperar teu carro, é melhor entregar para o banco se você não consegue pagar, mas não destrua a sua família para manter um financiamento que você sabe que não pode arcar. Honre sua esposa, honre seus filhos, diminua o padrão de vida se for necessário. E eu vou dar mais uma lição aqui. Quem está esperto anota. Maridos, esposas, nunca façam uma dívida importante sem conversar. Nunca decida fazer uma dívida importante. Dinheiro escondido destrói confiança. Olha o que aconteceu. O que foi? Vai na garagem ver o que aconteceu. De onde veio esse carro? Como é que você comprou? Mulher, para de ser chata. Vamos dar uma volta. Mas como é? Como é? Como é que você comprou? Onde você arrumou o dinheiro? Dinheiro escondido destrói confiança. E quando a confiança morre, o casamento adoece. Crie uma conexão financeira. Minha sugestão que eu dou a você: uma vez por mês, faça uma reunião com a sua esposa. Uma vez por mês. Uma hora que não tenha briga, uma hora que não tenha confusão, uma hora que não tenha acusação. Faça 3 perguntas, um com o outro. Quanto entrou esse mês? Os dois têm que saber qual é a renda da família. O salário do marido não pode ser uma caixa preta. O salário da esposa não pode ser um negócio que o marido não saiba. E não tem salário de esposa. Casamento onde há sócios não dá certo. Sua esposa não é sua sócia. Sua esposa é uma única pessoa com você. Seu marido não é seu sócio, é um só. Então a pergunta que os dois têm que responderem é: quanto entrou esse mês em casa, quanto saiu e o como a gente pode melhorar. Os dois têm que ter isso em mente. Isso é uma família. Não deixe o diabo destruir sua família pelo dinheiro. Coloque a mão na sua cabeça. Deus te dará sabedoria a partir de hoje. Ah, pastor, mas eu tenho vergonha de contar para minha mulher quanto que eu estou devendo. Melhor ter vergonha e se pedir para ela e dizer: ore por mim, eu errei, do que viver debaixo da mentira, onde o diabo está acabando com a sua casa. Terceiro sintoma de uma destruição
espiritual pela vida financeira, a vida espiritual começa a enfraquecer. A Bíblia diz em Mateus 6:21 que onde estiver o seu tesouro, ali também está o quê? O seu coração. O texto diz que o coração segue o tesouro. O que é importante para mim, o coração vai atrás. É isso que Jesus está falando. Então aquilo que ocupa a sua mente o dia inteiro, revela o que governa você. Se você pensa em dinheiro o dia inteiro, o dinheiro governa. Se você pensa em conta o dia inteiro, governa. E Satanás sabe aquilo que governa. É por isso que uma vida financeira desorganizada vai desorganizar a sua vida espiritual. É por isso que uma pessoa que deve, uma pessoa desregulada, que não sabe administrar e não é sobre volume de dinheiro, essa pessoa ela quer orar, mas ela só consegue pensar em contas. Ela quer adorar, mas ela só consegue pensar naquilo que está dando medo a ela. É o retorno, ela não vai conseguir. É o coração, é o carro, é a dívida, é o apartamento. O coração está esmagado pelas preocupações. E ela fisicamente vem ao culto, mas não consegue, porque Jesus fala em Mateus 6:33 sobre prioridade. Busque em primeiro lugar o que? O reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Não tem poder de Deus se Deus não for o primeiro. Não tem poder de Deus se Ele não for a primeira escolha. Não é orar primeiro. Não é cantar, é cantar primeiro. Não é ofertar primeiro. Não é falar com Deus, é falar com Deus primeiro. Então o que Deus está dizendo é: nenhuma preocupação deve ocupar o lugar do primeiro lugar, ser o trono de Deus. Mas quando você está financeiramente desregulado, a sua fé morre. E sabe qual é o problema? Há pessoas que salvam vidas, pregam para todo mundo, mas estão escravas. Há pessoas que estão salvas em Cristo Jesus, mas estão oprimidas. Uma mente escravizada sempre vai tomar decisões baseadas na escravidão. Mas hoje eu quero declarar uma palavra, em nome de Jesus. Você não vai perder sua vida espiritual mais. O Espírito Santo vai te resgatar nesta noite. Você que está online, eu estou pregando para pessoas aqui que não serão destruídas. Não serão destruídas. Quando foi a última vez que você conseguiu ofertar com alegria? Quando foi a última vez que você conseguiu ofertar sem medo? Quando foi a última vez que você conseguiu cantar sem os fantasmas das lembranças virem na sua cabeça? Quando foi a última vez que você falou: eu vou ser generoso, mas não, a mente fala: vai faltar, vai acabar. Não, em nome de Jesus. A desordem financeira quer roubar a sua alegria de ser generoso. A desordem financeira quer roubar a sua alegria de entregar a Deus o que é de Deus. A desordem financeira quer tornar você uma pessoa avarenta. Mas Deus não quer só a sua oferta, não. Deus quer o seu coração livre do medo. Livre, porque você não come da mão do homem, você come da mão de Deus. É só você olhar para a tua história, é só você olhar para a tua jornada. Você vai ver momentos que só Deus pôde estar lá, só Deus sustentou você. Em nome do Senhor Jesus, por favor, ouça o que eu estou pregando aqui. Esta mensagem é para tirar você do fundo do poço. Deus não quer receber só a sua oferta, Deus quer um coração livre. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 9:7 que cada um contribua conforme determinou no seu coração, não com pesar nem por obrigação. Leia comigo agora, 1, 2, 3. Pois Deus ama quem dá com alegria. Quem vive escravo, tudo que faz com preocupação. Quem é livre, faz com prazer. O que você faz? O dinheiro para você hoje é uma preocupação ou é um prazer? A maior riqueza de um cristão não é ter uma conta cheia. A maior riqueza de um cristão é ter um coração livre. Eu espero que você, mais do que conta cheia, você tenha um coração livre. Põe a mão no coração e diga: Deus, liberta meu coração. Liberta meu coração. Eu quero fazer mais um desafio aqui. Já falei do extrato, já falei de conversar com a esposa, e eu quero fazer mais um desafio aqui. Durante os próximos 30 dias, você vai anotar absolutamente tudo. Cafezinho, streaming que você assiste filme, aplicativo, lanche, Pix, tudo. Porque aquilo que não é medido nunca vai ser administrado. Você só administra o que conta. Você não administra no acho. Eu acho que devo tanto. Você não tem que achar nada, você tem que pôr no papel. Se você quer ter uma vida financeira onde Deus te abençoe, você precisa anotar. Aquilo que não é administrado domina você. Aquilo que não é administrado domina você, mas aquilo que você contabiliza, você domina. E eu quero agora dar para você algumas direções no pique de como você organizar a sua vida. Quem está comigo aí? Deus está falando com você aí? Primeira coisa que você tem que entender: assuma a responsabilidade pela sua mordomia. Fala comigo: eu sou responsável
pela minha mordomia. Mordomia vem de mordomo, aquele que cuida das coisas do dono da casa como se a casa fosse dele. O mordomo é o chefe de toda a casa quando o dono da casa não está. A sua vida não é sua, mas você é o mordomo dela. Deus um dia vai cobrar a vida que deu a mim e deu a você, as oportunidades que Ele nos deu, e muitas vezes nós não cuidamos. Então, antes de Deus mudar as suas finanças, Ele quer mudar a minha postura. Antes de Deus mudar, então a pergunta de Deus nunca é quanto você ganha. A pergunta de Deus é como você administra o que ganha. Como você administra? Não importa se você acha que ganha pouco ou ganha muito. Jesus diz em Lucas 16:10 que quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Veja que o reino de Deus não começa no muito, o reino de Deus começa no pouco. Então a gente diz, quando eu ganhar mais eu vou organizar minha vida. Isso é mentira, porque Jesus está dizendo que se você é infiel achando que ganha pouco, não adianta eu te dar mais dinheiro, você vai ser um estrago total. E é até melhor que ganhe pouco mesmo, porque ganhando pouco o estrago é pequeno, mas ganhando muito talvez o estrago seja enorme. Não é sobre quanto eu ganho, é sobre uma postura, e é sobre responsabilidade. Ouça o que Deus está falando com você nesta noite, meu irmão. Deus não abençoa apenas necessidades, Deus honra princípios. Não é você ficar, Senhor, me ajuda, Senhor, eu quero pagar o aluguel, Senhor, me ajuda, Senhor. Não adianta. Se você é irresponsável e gastou o dinheiro do aluguel com coisas que eram fúteis. Deus honra princípios, e há pessoas esperando milagres, quando o milagre está esperando a sua responsabilidade. A pessoa dizendo, Deus me dá, e Deus está dizendo, já está pronto, é só você se preparar para receber, se organizar. Eu quero declarar um tempo de avivamento sobre a sua vida. Chega, diga comigo, chega. Grita comigo, eu vou colocar em ordem aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. E levanta a mão bem alta e grita, eu vou colocar em ordem o que Deus colocou nas minhas mãos. Não importa se é muito ou pouco, eu vou colocar em ordem. Milagre não substitui mordomia cristã. Milagre não substitui responsabilidade. Milagre não resolve emergência. Mordomia muda a geração. E você vai entregar para os seus filhos uma mordomia cristã, onde eles vão saber lidar com dinheiro, onde eles vão ter responsabilidade e serão adultos melhores do que você. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Segunda coisa, renove a sua mente. Paulo vai dizer em Romanos 12:2 que a gente não tem que se conformar com esse mundo, mas se transformar pela renovação da nossa mente. Paulo não fala de carteira, Paulo não fala de saldo bancário, não fala de cheque especial. Paulo fala de cabeça, porque toda a desordem exterior primeiro nasceu dentro de mim. O problema não é o cartão, o problema não é o Pix, o problema não é o boleto, o problema é sou eu. Porque quem compra por impulso, antes pensou por impulso. Quem vive sem planejamento, não faz conta, essa pessoa, ela rejeitou a disciplina na cabeça. Ela não quer ter disciplina financeira. Quem vive para impressionar os outros, sempre pensa nessa comparação desgraçada de dizer, eu não posso ficar para trás, eu não posso ficar para trás. E a gente começa a querer agradar a gente que nem gosta da gente, e impressionar pessoas. Toda mudança financeira começa com a cura dos pensamentos. Porque eu sei que tem gente aqui que foi criado numa casa miserável, numa casa onde você ouviu a vida inteira que você nunca vai ter o suficiente. Ouviu do pai, da mãe, do tio, da tia, do vô, da avó, que dinheiro é um problema, porque passou a vida inteira com pessoas reclamando, zombando, reclamando de tudo. Por isso que o povo hebreu passa 40 anos no deserto, porque eles saem do Egito, o Egito não sai deles. E quando você reclama, você não vê milagre. Deus estava dando comida todo dia, a sandália não desgastava do pé. Deus estava dando nuvem para os guiar durante o dia e fazer sombra, e à noite no frio do deserto tinha coluna de fogo para os guiar. Havia água saindo da rocha. Mas quando você não sabe reconhecer o que tem, quando você não sabe mudar a mente, você fica aprisionado num deserto. Pode estar num oásis e não ver nada. E aí escuta, nossa família sempre foi assim, e essas frases viram fortalezas na cabeça. Mas hoje a palavra de Deus, eu estou pregando aqui, hoje a palavra de Deus vai derrubar fortalezas da sua cabeça. Levanta a mão, e você não vai repetir a história da sua família.
Olha, se a sua família era metida com jogo, se a sua família era enfiada em agiotagem, se a sua família era aquela que pegava dinheiro e não pagava, Cristo vai começar uma nova história através de você. Você não será essa pessoa, sua família não será essa pessoa. Em nome de Jesus, fala comigo, eu vou parar de culpar o meu salário e eu vou mudar a minha mente. Coloca a mão na cabeça e clame por sabedoria agora. Me dê sabedoria, Senhor, me dê sabedoria, Senhor. Sabedoria. Sabedoria. Vou te dar mais uma dica. Estabeleça um valor de compra que você seja proibido de comprar no mesmo dia que quer. Acima desse valor, eu não compro no dia. Aí você estabelece R$100. Até quando eu posso comprar na hora? A partir desse valor, eu tenho uma regra comigo mesmo. Acima de determinado valor, eu preciso esperar pelo menos 24 horas. Porque eu vou dormir, eu vou orar, e se amanhã fizer sentido, eu vou lá e compro. Pensa aí qual é o valor. E já faz um compromisso com Deus agora mesmo. Pensa aí. Qual é o valor que você está se autodeclarando em Deus? Se for nesse valor, eu não compro em menos de 24 horas. Você sabe quantas compras emocionais você vai evitar? Várias. Tem roupa que tem um negócio nela. Você vai no manequim, no provador da loja, ela tem um... Já percebeu isso? Você fica tão bonito no provador da loja. Aí você põe a mesma roupa no espelho da tua casa, você fala, acabou o encanto. Já percebeu? Não sei se tem alguma coisa na luz do provador. Você fala, nossa, como eu estou bonito, vou levar. Aí você chega em casa e fala, deixa eu ver. Você vai mostrar para a esposa, olha a esposa, como é que eu estou bonito. Você olha, mas meu Deus, cadê? Queria morar no provador da loja. Terceira coisa. Terceira situação. Aprenda a viver por princípios e não por impulsos. Provérbios 21:5 vai dizer: os planos do diligente, do trabalhador, conduzem à abundância. Agora leia comigo no 3. 1, 2, 3. Mas o apressado sempre acaba na miséria. Por que ele acaba na miséria? Porque toda vez que você compra com pressa, você compra errado. Nossa, pastor, eu vim para a igreja para ouvir uma palavra, o senhor está dando... Ué, talvez seja isso que está acabando com a tua vida. Você já expulsou todo tipo de demônio, está na hora de expulsar você. Está dizendo, vai para o espelho e fala, sai de mim mesmo. Saia de mim mesmo, em nome de Jesus, eu te repreendo eu mesmo. Talvez é você, cara. É você. Não adianta levar a tua esposa para o terapeuta. Não adianta pagar curso de casais. Talvez o que está acabando com a tua família é a má administração financeira. Nós precisamos falar disso, gente. Nós precisamos enfrentar. Porque quem está sem dinheiro, quebrado, vai decidir errado. Vai assinar contrato sem ler. O camarada injeta umas linhas lá para acabar com você. Só que você está tão desesperado para pegar o dinheiro na mão que você não lê. Daqui que eu assino, me dá que eu assino. E aí envolveu tua casa, tua família. Quanta gente perdeu patrimônio que trabalhou uma vida inteira porque assinou um contrato idiota, porque tinha uma cláusula lá que nunca viu, porque por impulso faz financiamento emocionado. Você quer parcelar em quantos anos? Pode parcelar em 35 anos. Você sabe quantos juros você vai pagar num financiamento de 35 anos? Muitas vezes seria melhor pagar um aluguel e esperar juntar um pouco mais, porque em 35 anos você vai conseguir começar a amortizar lá para o 25º ano. Ou seja, você está pagando um aluguel para o banco e está amarrado numa casa que você não pode vender até quitar. Troca a necessidade por desejo. O mundo diz, compra agora. A palavra de Deus diz, planeje. O mundo diz, compre agora. A palavra de Deus diz, planeje. O mundo diz, vai lá, passa o cartão. A palavra de Deus diz, faça contas. Porque Deus colocou você antes de orar, antes de cantar, antes de falar em línguas, Ele disse, governe. Deus vai te dar uma unção de governo em nome de Jesus.
O governo nasceu antes da igreja. O governo nasceu antes da adoração. O governo nasceu antes da oração. Não adianta ficar rodando em língua estranha aqui dentro, devendo para todo mundo. Nós seremos crentes íntegros, crentes que compram e pagam. Nós seremos crentes com nome bom. Pastor, mas eu estou com o nome sujo. Esse culto é para te dar um gás, porque o Espírito Santo vai te ajudar a passar por isso. E você está recebendo chaves espirituais aqui hoje. Porque eu não vou ser um endemoniado. Eu não fui feito por Cristo para viver escravo de gente. Eu sou livre. O mundo diz: compra que você merece, compra que você merece. A Bíblia diz: seja fiel. Seja fiel. Seja fiel. É por isso que um discípulo de Cristo tem que aprender a falar aquela palavrinha de 3 letras. N-A-O-T-I-O, não. Não. Ai, mas é maravilhoso, vamos viajar. Não. Por quê? Porque eu não posso pagar. Não. Porque eu não sou movido por impulso, não sou movido por comparação, não sou movido por aparência. Porque eu não vou ficar tentando parecer rico para gente que eu não sou. Eu vou entender. Ninguém fica rico tentando parecer ser rico. Ninguém. A nossa geração quer parecer ser rica. E a Bíblia diz: seja prudente, seja sábio. Quem vive para impressionar pessoas, normalmente depende das pessoas que quer impressionar. E a última coisa para nós orarmos: coloque Deus no centro da sua administração. Coloque. Provérbios capítulo 3, verso 9. Leia comigo no 3, 1, 2, 3. Honre ao Senhor com os seus recursos e com as suas primícias de todas as suas colheitas. Deus aqui não está falando só sobre devolver dízimo não, bonitão. O que Deus está falando é: honre-me com a maneira de como você administra as coisas que passam pela sua mão. Sabe o que Deus está falando? O que é honrar Ele? Antes de comprar, ore. Antes de vender, ore. Antes de financiar, ore. Antes de assumir uma dívida, ore. Antes de pegar seu dinheiro e investir, ore. Olha aí o Banco Master. A gente está vendo a questão dos escândalos do Banco Master, e isso aqui, corrupção, e nós esquecemos de quantas pessoas colocaram o dinheiro lá e hoje perderam todo o seu patrimônio. Por quê? Nós vamos pagar uma taxa de CDB que o mercado não paga. Vem investir conosco, nós vamos pagar alguma coisa que não paga. O que a pessoa foi zoiuda, colocou o dinheiro lá, e agora cadê o dinheiro? Sumiu. Se você entregar a Deus suas decisões, Deus vai blindar você de golpes financeiros. Ore. Deus vai fazer você tremer, a caneta não vai sair tinta, você vai ter uma câmera no braço, você vai: eu vou assinar o contrato hoje. Se você colocar Deus no negócio com você, Deus não vai deixar o elevador, vai ficar preso no elevador, vai furar o pneu do carro. Deus vai proteger você das nossas burrices. Eu declaro isso: se nós colocarmos Deus na nossa frente, Satanás não vai roubar o nosso suor, Satanás não vai roubar o fruto do nosso suor. Em nome de Jesus, comece a se perguntar: isso glorifica a Deus? Isso cabe no propósito que Deus tem para mim? Isso vai me tornar uma pessoa mais livre, ou vai me tornar uma pessoa escrava? Ah, mas é lindo, é uma oportunidade, é de frente para o mar, é incrível. Mas isso aqui é uma coisa que vai me trazer um peso, ou vai me trazer liberdade? Porque é melhor então morar na 3 quadras atrás do mar e não ter vista para o mar e dormir em paz, do que morar na frente da praia e nunca conseguir olhar no parapeito e ver o mar, porque eu estou com a cabeça inchada, porque a prestação está vencendo e eu não tenho como pagar. Eu declaro que você vai ter reservas. José, quando o Egito entrou em crise, Faraó deu a chave do celeiro para José. José tinha comida para o Egito no estoque e tinha comida para todos os que estavam passando fome. Porque quem sabe administrar, quando chega a época das vacas magras, tem para ele e tem para os outros. Você não precisa torcer para não chover ou para chover, porque Deus te dará sabedoria para ter reserva. Pastor, o senhor está pregando aí? Se eu te contar a minha história, eu não estou pregando sobre a tua história, eu estou pregando sobre o que Deus pode fazer. E se você for um bom administrador, eu profetizo: Deus te dará reserva.
Deus te dará reserva. Não é esse negócio de ficar, ai pastor, eu não pode acontecer nada de errado esse mês que eu já estou no 0 a 0. Você vai ter fundo de reserva, você vai ter aplicação. Eu não estou falando sobre riqueza não, gente. Eu estou falando sobre não comer da mão do homem. Quando acontecer um imprevisto, eu não vou ficar com pires na mão. Quem pode me ajudar? Você vai ter seu dinheirinho guardado, dizendo lá, ó, quebrou uma coisa, eu tenho um fundo de reserva. Eu profetizo isso na sua vida. Isso aqui não é falta de fé não, isso aqui é planejamento. Planejamento. Eu termino dizendo, hoje Deus não te trouxe esse culto. Essa mensagem que estou pregando não é uma mensagem de dinheiro. Essa mensagem é sobre mentalidade, sobre administrar. Porque toda escravidão começa na mente. Toda escravidão começa aqui dentro. E Deus vai nos libertar hoje. Deus hoje não está só confrontando sua carteira, seu extrato bancário. Deus está confrontando seus hábitos, sua disciplina, seu consumo, sua impulsividade, sua ansiedade, sua falta de planejamento. Porque Deus ama você tanto que Ele não quer permitir você viver preso. Deus ama você tanto que não quer permitir você vir abatido. Deus não quer você sentado à mesa com a sua esposa, um olhando para o outro, querendo se odiando porque acabou o dinheiro, acabou o gás. Pastor, mas é difícil. Não é difícil. Deus vai te dar poder de administrar. Se hoje tudo que você tem é dívida, você vai ter que aprender a administrar essa dívida. Deus vai te dar sabedoria, mas você não vai fugir do problema, porque Cristo não morreu por você para você apenas ir para o céu. Ele morreu para você ter uma vida, e vida em abundância. E hoje você vai sair desse culto com responsabilidade. Você vai sair desse culto, vai pegar seu extrato dos últimos 3 meses e vai se dizer, olha, eu estou nessa situação porque eu fui responsável, mas hoje a palavra me alcançou e eu vou mudar essa história. Jesus vai me ajudar. Eu quero profetizar sobre você. Fecha os teus olhos. Eu profetizo o fim da desordem hoje. Eu profetizo o fim da impulsividade. Em nome de Jesus, desse altar eu profetizo o fim da ansiedade que domina a sua mente. Eu declaro a queda da vergonha causada pelas dívidas. Eu declaro que a partir desse momento as discussões na tua casa por causa de dinheiro acabou. Acabou. O Deus que você serve vai devolver a paz da sua família neste culto. Deus vai devolver a paz. Eu declaro casamentos sendo restaurados no diálogo aqui, esposos e esposas se falando sem agressão. Que Deus vai levantar pais que ensinem seus filhos a administrar dinheiro antes mesmo de gastá-los. Coloque-se em pé, estenda as mãos para frente. Eu quero continuar profetizando. Feche os teus olhos. A cada frase que eu falar, você vai dizer, eu recebo e tomo posse. O que você vai dizer? Feche os olhos. Declaro que toda a mentalidade de escassez seja quebrada. Que toda a mentalidade de consumismo seja vencida. Que toda a mentalidade de comparação seja destruída. Que toda a mentalidade de improviso dê lugar à sabedoria. Que Deus coloque ordem onde existe o caos, disciplina onde existe impulsividade, paz onde existe ansiedade, esperança onde há medo, porque o dinheiro não é o seu Senhor. Jesus Cristo é o seu Senhor. Agora feche os olhos e comece a orar pela sua vida. Você sabe onde está o abismo. Comece a dizer, Deus me ajuda, Senhor. Eu vou sair desse culto com uma virada de página, porque a minha desordem financeira acabou hoje. Eu não vou perder minha vida por causa de dinheiro. Eu não vou perder minha família. Eu não vou perder minha espiritualidade. Eu não vou perder minha paz. Comece a orar agora. Comece a repreender toda a desordem. Comece a declarar na sua vida, eu vou ser um administrador. Eu vou ser um administrador. Senhor, eu vou ser um administrador, porque não é volume de dinheiro. Eu não vou ser uma pessoa envergonhada. Eu não vou envergonhar. Meu Deus, me ajuda. Vai clamando agora, pedindo ajuda ao Senhor. Você ouviu a palavra, Deus ministrou a você. Você vai sair desse culto com lição de casa. Em nome de Jesus, você que está online, eu quero orar por quebrar maldições. A minha casa é uma casa de prosperidade. Não importa se só tem verdura, não importa se não tem carne, mas haverá paz, haverá unidade. Não adianta ter carro importado, não adianta ter comida de última geração, não adianta ter camarão, não adianta ter picanha e ter um inferno dentro de casa, viver escondido. Acabou. Começa a repreender. Se você está viciado em jogo, está viciado em bet, está viciado em loteria federal, está viciado em loto
cleptomania, se você pegou dinheiro com a agiota, está preocupado, tua família está sendo ameaçada, clama por socorro agora. Diga: Deus, me liberta, Deus, me liberta, Senhor. Eu não quero viver uma vida oprimida, eu não quero viver uma vida escravizada. O Evangelho vai libertar você. Satanás está debaixo dos meus pés, Satanás está debaixo dos meus pés, Satanás está debaixo dos meus pés. Eu vou dormir bem, eu vou acordar bem, eu vou voltar a sorrir, eu vou voltar a ser livre, eu vou voltar a ter paz, eu vou voltar a andar com a cabeça erguida, eu vou enfrentar minhas dívidas, eu vou enfrentar meu comportamento, eu vou enfrentar minha ansiedade, eu vou enfrentar hostes malignas. Isso veio de família, meu pai não era assim, minha avó não era assim, a partir de agora vai mudar, em nome de Jesus. Meu filho vai ser diferente, meu neto vai ser diferente. Eu vou quebrar maldições, eu vou quebrar legados das trevas, eu vou quebrar. O meu sobrenome não será um sobrenome de vergonha, o teu sobrenome não será um sobrenome de vergonha, o teu sobrenome não será um sobrenome de vergonha, o teu sobrenome não será um sobrenome de vergonha. Não vai ser, não vai ser. Qual é o teu sobrenome? O meu sobrenome é do nascimento Menin. Fala o teu sobrenome para mim. Então você vai levantar a mão, você vai dizer como eu vou dizer aqui, ó: o meu sobrenome do nascimento Menin não vai ser sobrenome de vergonha. Levanta a tua mão, grita o teu sobrenome e diga: não vai ser sobrenome de vergonha. Fala mais alto o teu sobrenome e grita: não vai ser sobrenome de vergonha. Quando alguém ouvir nascimento menino, vai dizer: aí vai um caloteiro, aí vai alguém que compra e não paga, aí vai alguém que deve. Não, vai dizer: aí vai um homem de Deus, aí vai quem é dessa família, é gente boa, pode vender que ele paga, pode fazer contrato com ele que ele cumpre o que fala, pode entrar. Essa pessoa não está atrás de luxo, não, ela está atrás de paz. Nós não estamos atrás de luxo, nós estamos atrás de paz, e a paz de Deus vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Vai, pega a sua carteira, pega a sua carteira, pega a sua carteira. Não vou pedir oferta não, pode pegar sem medo. Pega a sua carteira. Se você tem cartão de crédito, até pega o cartão na sua mão. Não vou pegar, não vou orar, não vou pedir para você passar cartão não. Ore pelas suas finanças. Apresenta: pastor, não estou com nada aqui. Então pega o celular, onde você faz o Pix, representando o sistema bancário que você tem, conta bancária, e peça ao Senhor para consagrar a sua conta bancária, e comece a dizer para eles: você não manda em mim. Faça isso agora, é uma oração profética. Fala: vocês não mandam em mim. Cartão, você não manda em mim. Consumo, você não manda em mim. Pai, eu quero abençoar. Eu quero declarar que se houver alguma sentença sobre as finanças dos teus filhos, algum impulso, alguma situação para escravizá-los, é quebrada agora em nome de Jesus. Nós não somos escravos do consumo, nós não somos escravos do consumo, nós não somos escravos, nós não vamos tratar os nossos vazios. Eu quero pedir equilíbrio emocional, eu quero pedir sabedoria, eu quero pedir estrutura. E se houver algum devorador injetado nas finanças deles, se houver algum devorador, você que está online, faça a mesma coisa. Nós vamos ler do 4 ao 14. Você achou? Diz assim a Sagrada Escritura: quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou conforme Deus havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. O menino cresceu e foi desmamado. No dia que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, dera a Abraão. Estava rindo, fala comigo, rindo de Isaque. E disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho. Feche os seus olhos, curve sua cabeça. Senhor, fala conosco nesse dia. Nós estamos aqui porque queremos realmente um encontro contigo. Há uma expectativa da manifestação da tua glória aqui. Fomos poderosamente envolvidos na adoração.
tomados de fé, tomados de unção, e nós não queremos ouvir aquilo que a nossa alma quer, mas o que precisamos. Fala conosco, Senhor, toma-nos em tuas mãos. Se houver algum espírito satânico aqui tentando roubar a atenção, quebrar, ó Deus, o elo entre nós e a tua palavra, nós nesse momento invocamos o teu Espírito para que venha ao nosso encontro, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Eu quero falar com você sobre coragem para fazer algumas mudanças importantes, coragem para mudar a rota, coragem para pôr um basta. Esse texto que eu li com você é um texto muito forte, porque ele não fala só de um milagre chegando. Isaac é um milagre, mas esse texto fala do que acontece depois que o milagre chegou. Sim, Deus pode fazer milagres na sua vida, e depois dos milagres outras coisas acontecerem também. Isaac é a promessa que um dia Deus fez para Abraão, há muitos anos atrás, quando ele deixou os parentes, deixou a família, pôs a mochila nas costas e foi atrás de uma terra que Deus ainda não tinha dito onde seria, mas só bastava ouvir Deus, e ele foi. Pois bem, o texto que lemos, Isaac nasce, a promessa chega, Sara sorri, porque na sua velhice ela dá luz a um filho, e Abraão com 100 anos de idade consegue ver o cumprimento da promessa de Deus. Abraão celebra, mas o mesmo capítulo que mostra uma bela celebração, que mostra um velho vendo que o Deus que começa termina, é o mesmo capítulo que mostra um conflito dentro de casa, um problema dentro de casa, a chegada de uma promessa trazendo um BO dentro da casa do Abraão. Presta atenção, promessa nova não cancela bagunça que não foi tratada. Promessa nova não invalida as coisas que eu ainda preciso resolver na minha vida. A promessa é Isaac. Isaac chegou. E aí agora Sara está rindo, Abraão está chorando, uma festa maravilhosa, como se tudo agora começasse naquele momento. Não, promessa nova não cancela decisão mal resolvida. Promessa nova não cancela atitudes precipitadas. Promessa nova não anula coisas que eu gerei na minha carne no desespero. Promessa nova não cancela consequência antiga. E esse é o problema que Abraão está vivendo agora. Veja que o texto começa com ele circuncidando Isaac. A circuncisão é o corte no prepúcio do órgão genital masculino. É um machucado que faz na criança, porque Abraão sabe que aquela criança, o Isaac, é uma criança consagrada. Então ele começa com um corte, ele começa a dizer: não, esse menino é a promessa que Deus me deu, é a promessa que... Então ele quer marcar o filho, ele quer marcar a criança com o corte, com a promessa, porque ele entende que promessa de Deus depende de corte, depende de marca, depende de postura, depende de posição, depende, é um sacrifício vivo, porque Isaac pertence a Deus. Isaac não é um sonho do Abraão, Isaac não é um sonho de Sara, Isaac é um sonho de Deus. E eu quero dizer para você, você pode estar sentado aqui e o céu tem expectativa sobre você. Existem promessas que você vai viver que são sonhos de Deus para a sua vida. Deus tem sonhos para a sua vida, sonhos incríveis que talvez não tem muito a ver com você, mas já tem a ver com teus netos, já tem a ver com teus bisnetos. Deus tem sonhos que traçou para nós incríveis. Isaac é o sonho de Deus para Abraão. E agora, no meio dessa festa, porque Isaac foi desmamado, há uma festa, há um júbilo. A Bíblia diz que no meio da festa, um problema antigo vem à tona.
Porque o filho de Agar, o Ismael, está rindo de Isaac. A Bíblia diz que a festa era para o Isaac. A festa não era para Ismael. A festa era para celebrar a promessa. A festa era para celebrar um novo tempo. A festa era para celebrar aquilo que Deus me prometeu. A festa, bolo, guaraná, bexiga. Mas no meio do texto, a Bíblia diz que a promessa nova está enfrentando uma consequência antiga. E aqui o texto não esconde o que Ismael faz. E isso para mim fala muito, porque eu quero viver promessas de Deus. Eu quero viver o melhor de Deus para minha casa, para minha família, para o meu ministério. Eu sei que tem coisas que Deus me disse da minha adolescência que ainda não foram cumpridas. Eu sei, eu, Diego, sei. Mas eu sei que ao longo da vida eu não fico sentado só esperando Deus cumprir a promessa. Eu também tomo decisões, eu também faço escolhas. Eu também acho que posso fazer coisas que muitas vezes Deus não mandou eu fazer. E agora a promessa nova tem um conflito com uma consequência antiga. Porque eu posso estar vivendo um tempo novo e ainda lidando com decisões antigas por conta da minha pressa. Eu posso estar vivendo o maior derramar de unção de Deus da minha vida e ainda assim vivendo consequências de decisões antigas. Agar nunca foi plano de Deus. Ismael nunca foi plano de Deus. Agar foi plano da carne. Agar foi plano da ansiedade. Agar foi plano de dizer: Deus deve ser um velho caduco que está sentado no trono cochilando e ele já esqueceu do que me prometeu. Então eu vou dar uma força para Deus, porque já que eu preciso gerar uma nação, eu preciso de um filho. Agar nunca foi plano de Deus. Agar foi a tentativa humana de ajudar um plano de Deus. E nós temos essa péssima mania de ouvir a voz de Deus e não dar crédito na sua totalidade, e queremos ajudar a Deus. E o pior, geramos coisas na carne. Agar foi ideia de Abraão com a esposa. Ambos concordaram. Só que tudo que nasce da ansiedade para ajudar a Deus vira problema depois. Não tem jeito. Tudo que nasce da sua pressa, desse pensamento ridículo de que você vai quebrar, como se a Bíblia mentisse, dizendo que você nunca receberá um fardo maior do que as suas forças. Essa necessidade de fazer, de acontecer, porque está todo mundo fazendo. Essa ideia de dizer: eu não aguento mais esperar, eu vou enlouquecer. A gente parece um tolo, colocando em xeque tudo que Deus nos disse em Gálatas capítulo 4, verso 23. Paulo fala claramente sobre isso. Gálatas 4, 23 fala: o filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante... O que Paulo está falando? O filho da escrava nasceu da carne. Não foi plano de Deus. Quantas coisas tem na nossa vida hoje que não são planos de Deus? Quantas coisas? Olha que contraste Paulo está falando. O filho da escrava é carne, Isaac, promessa. O filho da escrava é pressa, Isaac é aliança. O filho da escrava é impulso, é desejo, Isaac é palavra. Quantas coisas hoje estão trazendo prejuízos porque nasceram na pressa, nasceram na precipitação, nasceram porque colocaram uma faca no meu pescoço, nasceram porque eu estou carente, nasceram porque está todo mundo fazendo, nasceram ou estão nascendo agora. Relacionamentos, casar com quem não ama, namorar com quem não ama, para atender uma demanda social, antes só do que mal acompanhado, pelo amor de Deus. A ideia de entender, e eu tenho visto isso, pastor Davis, Dani, pessoas que estão no caminho, pastor, está no caminho, mas começa a olhar muito para a vida do outro,
E aí começa a zombar do caminho certo. Vai estourar uma hora, vai chegar no ponto que quer chegar. Cada um tem seu tempo, cada um tem seu ritmo, cada um tem seu processo, cada um veio de um ninho diferente, cada um tem uma percepção de vida. Deus não trabalha comigo e com você como um bando de gado, que Ele põe o capim e diz: come aí. Deus conhece cada coração aqui, Deus conhece cada estrutura. Deus não me dá na mesma quantidade que dá para você, porque Ele não vai me dar um peso diferente do seu, porque nós somos diferentes. Deus não trabalha com baciada. Deus, Ele escolhe seus filhos e trata cada um com respeito. Ele sabe o seu nome, Ele sabe quem você é, Ele sabe de onde você veio, Ele sabe. E agora a casa de Abraão, no dia da festa, está dividida. Está dividida, porque o que nasce da carne sempre vai entrar em conflito com o que nasce da promessa. O que nasce da carne sempre vai rir do que nasce da promessa. O que nasce da carne sempre vai zombar. Você pode construir uma empresa da carne, uma empresa da promessa. Você pode construir um ministério da carne, um ministério da promessa. Nunca haverá paz debaixo do mesmo teto. Nunca. Porque o que nasce da carne vai rir do que nasce da promessa, vai zombar. E talvez o nosso maior problema hoje não é falta de promessa. Deus já falou com a gente, Deus já nos deu instrução, o Espírito Santo está dentro de mim, eu sinto o calor do Espírito, eu sinto que Deus me ama, eu sinto que vai dar certo. Mas talvez o meu problema seja o excesso de convivência com coisas que já deveriam ter ido embora. Há um conflito. Você quer administrar tudo. Pastor, eu não quero confusão com ninguém, eu não quero tensão. A bomba vai estourar, varão. O aniversário de Isaac estourou o tumor que estava dentro da casa de Abraão, porque a Sara, que teve a ideia junto com Abraão de pegar a escrava e engravidar, agora ela não suporta ver a escrava com um bastardo dentro da casa. Sara vê Ismael zombando, porque tudo que nasce da carne zomba do que nasce da promessa. E aí, em Gênesis 21:10, ela olha para Abraão e a Sara fala o seguinte, Gênesis 21:10: livre-se dela, livre-se daquela escrava, manda ela embora. Manda ela embora, porque o Ismael, que até então, quando Abraão foi virar o zoinho lá com Agar, era o filho querido, era a ideia boa. Agora ele já é um problema. E agora que eu tenho meu filho da promessa, e o que eu vou dizer? Meu filho Isaac não vai ficar com um bastardo. Põe o 11. Olha o coração do Abraão no dia da festa do Isaac, no dia da promessa. E isso perturbou demais Abraão. Claro, ele ama os dois, pois envolvia o seu filho. Não é uma cena pesada? Imagina na sua situação. Você é o pai, você tem 2 filhos em casa, sua mulher legítima olha para o teu filho e fala: eu não quero esse menino dentro da minha casa, manda ele embora. E os 2 são seus filhos. O que você faz? Porque isso aqui não é teoria. Tem mudança que é teórica, mas tem mudança que dói. Tem decisão que machuca. Tem mudança que é poema, tem mudança que sangra. E agora Abraão está sangrando por dentro, porque ele sabe que tem que cortar alguma coisa. Tem que cortar. Cortar o que você ama é pesado. Cortar o que ama dói. Cortar o que ama romantiza a fé para dizer: não é assim, o meu Deus nunca permitiria isso. Cortar o que você conhece, cortar o que você gerou, cortar o que você tolerou, cortar o que você ajudou a construir. Você ajudou a construir, você fez parte da história. E é aí que muita gente trava. A maioria trava. Por que trava, pastor? Porque não entendeu o custo de viver uma promessa.
Se você quer uma promessa, prepare-se para a dor, porque toda promessa vai exigir rupturas do que foi gerado na carne. Toda promessa. E tem dor que não é castigo, é cirurgia. Em Hebreus capítulo 12, verso 11, o autor dos Hebreus diz: nenhuma disciplina. Sabe o que é disciplina? É fazer o que eu não quero para ter o resultado que eu preciso. Eu não quero fazer, mas eu preciso. E Deus não te chamou para fazer o que você quer, Deus te chamou para fazer o que você precisa. Eu não quero. Toda disciplina parece ser motivo de... Nenhuma disciplina, perdão, parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, fala comigo, depois, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. No começo não é bom. No começo eu choro, me lamento, dói. E aí sabe qual foi a resposta de Deus para Abraão? Vamos supor que você fosse Abraão e você falasse: Deus, eu estou com abacaxi aqui em casa. Eu gerei um filho com a escrava, meu filho Ismael. Eu amo ele. O Senhor, graças a Deus, me deu a promessa que é Isaac. São irmãos, Senhor. E agora minha mulher falou que o meu filho Isaac não vai crescer com ele. Ela está mandando eu mandar esse menino embora. Meu Deus, faz um milagre, toca no coração de Sara. Meu Deus, quebrando o coração dessa mulher. Eu vou fazer uma edícula no fundo da casa, eu vou fazer um puxadinho, eu vou fazer um sobrado, eu vou comprar um terreno. Meu Deus, me ajuda a conciliar essa situação, me ajuda a manter todo mundo junto, Senhor. Me ajuda, eu quero crescer com todo mundo do meu lado. Sabe qual foi a resposta de Deus para Abraão? Versículo 12. Deus diz para Abraão em Gênesis 21: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Leia comigo a partir de agora. 1, 2, 3. Atenda a tudo o que Sara lhe pediu. O que Sara pediu? Eu não quero esse menino crescendo junto com o meu filho. A primeira análise é que Deus está sendo cruel. A primeira análise é: cadê o amor de Deus aqui? Mas o amor de Deus, gente, não é como novela da Globo, não. Não é. Deus diz para ele: Abraão, não se perturbe em fazer o que Sara está mandando. O que Sara está mandando? Manda ele embora de casa. Pega o Ismael, pega Agar e vaza. Pipa na linha na pipa, é isso, né? Fala. Eu não empino pipa. Isso aí. Manda embora. Deus está dizendo: a promessa nunca foi dele. A promessa vai vir de Isaac. Pastor, mas eu estou com dó do Ismael. Deus está ensinando a Abraão que quando você tem um conflito, você tem que proteger a promessa. Escuta o que eu estou pregando aqui, porque tem pessoas em conflito aqui. Diante de um conflito, proteja a promessa. Mas pastor, e o Ismael? Escuta, tem rompimento que não é frieza. Tem rompimento que é proteção de destino. Tem rompimento que não é que eu sou ruim. Tem rompimento que é entender o seguinte: eu preciso proteger a promessa. Eu preciso preservar a herança. Em Mateus capítulo 5, verso 29, Jesus vai dizer uma coisa incrível. Mateus 5, 29, leia comigo no 3. 1, 2, 3. Se o seu olho direito o fizer pecar, o que você faz? Põe colírio nele? O que você faz? Põe uma bandana nele? Põe uma lente de olho azul? O que Deus manda você fazer se o seu olho esquerdo, direito fizer você pecar? Arranca e lance-o fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ser todo lançado no inferno por ele. Melhor é um corte honesto do que uma destruição lenta. Melhor é uma tramontina do que uma destruição aos poucos. E talvez você está dizendo: pastor, o senhor está pregando aqui, eu estou com dó do Ismael, eu estou com dó dele. Não fique com dó dele não, porque quem vai criá-lo é o Senhor.
Quem vai fazer dele um flecheiro é o Senhor. E a mesma bênção que Deus derramou para Isaac, Deus também derramou para Ismael, que seria um povo forte, abençoado e numeroso, e ninguém poderia resistir. Mas você não pode proteger ao mesmo tempo o que Deus te prometeu e o que a carne produziu. Você precisa separar. Nós precisamos separar, nós precisamos romper. Se você quer um avivamento, pode deixar debaixo do mesmo teto aquilo que está rindo da promessa, aquilo que está zombando da promessa. Isso se aplica a tudo na sua vida, a tudo. Não dá para herdar a promessa administrando sabotagem. Não dá para herdar a promessa gerando frutos do pecado. Não dá para herdar promessas trazendo frutos das minhas más escolhas. Eu preciso liberar Ismael. Eu preciso deixar que ele vá. E não tenha dó dele não, porque no versículo 13 de Gênesis 21, Deus diz para Abraão: pega aí o pão, pega a água, manda esse menino embora, porque dele, mas também do filho da escrava, farei um povo, pois ele é seu descendente. Se você obedecer e confiar no Senhor, Deus está falando: eu resolvo o que você já não pode mais resolver. Existem promessas que Deus nos fez, que só vão ser plenas se nós nos posicionarmos sem medo, sem angústia. Coragem. É um tempo de coragem. É um tempo de ou crer no que Deus nos prometeu, ou nós vamos ficar administrando Ismael rindo da promessa. Quantos anos mais você vai deixar que Ismael ria da promessa? Tem coisa que você entrega a Deus e Ele vai governar a partir de agora. Aí no versículo 14, eu amo esse texto, porque a Bíblia diz, fala comigo, na manhã seguinte. Repita comigo, na manhã seguinte. Não foi daqui um mês, não foram daqui 2 meses, não foram daqui 3 meses. Abraão não falou: eu vou fazer terapia, eu vou consultar alguém, eu vou pensar melhor. Não, Deus falou para ele o seguinte: ouça o que Sara te disse. E quando foi que ele foi obedecer a Deus? Fala comigo, na manhã seguinte. Não demore, Abraão. Na manhã seguinte ele levantou e fez o que tinha que fazer. Não significa que era fácil, não significa que as lágrimas não estavam rolando, não significa que ele não amava Ismael, significa que eu não posso deixar na minha vida o que está rindo da promessa, cortar o que nos machuca. Mas quantas coisas fazem bem para as minhas emoções estão rindo da promessa? Quantos comportamentos, quantas amizades, quantas práticas. Abraão levantou na manhã seguinte, porque quando Deus fala claro com você, adiar também é desobedecer. Quando Deus fala claro com você e você fica empurrando com a barriga, Deus já falou, é isso, vai meu filho, mas espera pastor, eu preciso de um sinal, eu preciso de mais um sinal, eu vou fazer mais uma campanha, eu vou esperar a vigília do mês que vem. Quando você adia o que Deus já falou claramente, esse adiamento se chama desobediência. Mas hoje o Espírito Santo está aqui. Eu não vim aqui trazer um recado meu, eu vim trazer um recado do Espírito. Se eu pudesse escolher, eu não pregaria essa palavra hoje, talvez pregaria outra, mas eu sei que essa é a palavra que Deus tem para nós aqui hoje. Se nós queremos uma promessa maior, nós precisamos mandar embora quem ri da promessa. Quem é que ri da promessa? Quem é que ri do que Deus te prometeu? Quem é que zomba da promessa? Em Tiago capítulo 1 versículo 22 diz para a gente ser praticante da palavra e não ouvinte. Deus mandou, faça. Deus mandou, faça. E o que é que Deus mandou que você está adiando? Qual é a decisão? Está clara como a luz do sol. Está na cara. Há uma amargura, há uma dor. Ele levantou de madrugada, pegou pão, pegou água, entregou, despediu, doeu, sangrou, mas obedeceu. Obedeça o que o Espírito está soprando a você. Obedeça o que o Espírito está soprando a sua alma. Não é sobre não doer, é sobre obedecer.
Eu já tomei decisões na minha vida que doeram muito, decisões que algumas vezes eu falei: Deus, não é possível, eu vou tomar essa decisão e eu gostaria que o dia não amanhecesse. Não sei se você já passou por isso, ter uma noite tão densa, uma noite tão ruim, que você fala: meu Deus, eu não quero encarar o dia de amanhã, então por favor segura essa lua aí em cima. Mas o sol nasce, e soberanamente, quando você acorda obedecendo a Deus, a força que você achou que não tinha, Ele te dá. A coragem que você achou que não tinha, Ele te dá. A ousadia que você achou que Ele não tinha, Ele te dá. Você não serve a um Deus falido, você serve a um Deus que tem projeto. Você serve a um Deus que não erra. Você serve a um Deus que tem começo, meio e fim. O céu não é como a bagunça da nossa vida. O céu é o sábio que está falando. Coragem! Coragem, coragem. Deus manda eu gritar desse altar: coragem. Não dá para ter Ismael no mesmo teto, debaixo do mesmo teto que Isaac. E sabe o que é maravilhoso? Deus não tira Ismael de casa. Quem tira Ismael de casa é Abraão. Porque seria muito fácil eu orar, acordar, e de repente, como foi com Eliseu, ou Deus desaparecer com o meu Ismael. Não, Deus vai falar para Abraão: tira você. É você que vai tirar o Ismael de casa. Tem ambiente que Deus não vai fechar, quem vai fechar é você. Tem despedidas que não é Deus: Senhor, cria o ambiente perfeito. Não tem ambiente perfeito. É você pegando água, pegando pão e dizendo: acabou. E eu não estou falando especialmente de gente não, pessoal. Eu estou falando de versões nossas. De versões nossas, temperamentos, ideias que nós trouxemos para nós em momentos que nós estávamos apressados. E esse comportamento continua. E Deus está dizendo: eu tenho pressa de te usar. De ti virá uma grande nação. Mas é você que vai fechar. A gente vive uma fase onde as pessoas terceirizam tudo. Esses dias uma pessoa me procurou na igreja dizendo que ela estava com crise no casamento, porque a igreja não investia muito em cursos para casais. E eu disse: seria maravilhoso, nós temos encontro de casais como vocês têm aqui, mas nenhum encontro de casal vai superar o que você tem que fazer. Tem soluções que são nossas. E o Espírito Santo manda eu perguntar para você: você tem coragem? Você tem coragem de tomar uma decisão, de tirar do teto, debaixo do teto onde você está, quem está rindo da promessa? Qual é o Ismael? Qual é o lugar? Você tem coragem de colocar um limite? Deus disse: Sara está certa. Eu também não quero ninguém rindo da promessa. Eu também não quero ninguém zombando da promessa. Porque Isaac é o plano que eu fiz para você. Ismael é o seu plano da carne. Eu vou fazê-lo por aliança a você, Abraão. Mas o que eu sonhei para você, desde o começo, foi Isaac. Isaac nunca terá paz numa casa enquanto Ismael estiver sentado à mesa. É para a gente pensar. Eu quero viver. Eu quero viver o que Deus tem para mim. Eu quero ter a casa que Deus tem para mim. Eu quero chegar e ter o ministério que Deus tem para mim. Eu quero ter o casamento que Deus tem para mim. Eu quero ter a unção que Deus tem para mim. Eu quero. Porque um dia eu, como você, coloquei a mochilinha nas costas e entrei na pia do batismo e falei: Senhor, para aquela vida eu não volto mais. Um dia eu vim num culto como esse e o Espírito Santo me pegou, minha língua enrolou e eu falei: é essa a vida que eu quero. Mas nem todos os dias são bons, nem todos os dias são fáceis, e nós tomamos comportamentos que muitas vezes nos trazem Ismaéis. Mas hoje o Espírito está dizendo: pare de sustentar a culpa, pare de sustentar a aparência, pare de sustentar a doença, pare de sustentar relações doentes, a indisciplina, porque chega uma hora em que permanecer com aquilo que eu não quero vira infidelidade diante de Deus. Nem tudo que fez parte da sua história pode governar seu futuro.
Ismael fez parte da história de Abraão, mas Deus está dizendo: manda ele embora, porque ele não vai governar seu futuro. Eu tenho marcas, você tem, e o Espírito Santo está aqui hoje. Você está aí? Hoje é um dia para olhar para dentro. Hoje é um dia para lembrar de promessas. Quantos têm promessas de Deus aqui? Eu tenho. Mas nossa vida nem sempre é limpinha, nossa vida nem sempre é bonita, tem os deslizes. E Deus está dizendo: eu não vou anular a promessa. O que eu te prometi eu vou cumprir. Algumas coisas saíram do caminho, ok. Algumas decisões foram erradas, ok. Mas identifique o que está zombando da promessa. Pare de adiar a obediência, entregue as consequências ao controle de Deus, que tudo vai dar certo. Vai dar certo. A minha oração é que o Espírito Santo te tome hoje. A minha oração é que nós possamos ter coragem de dizer: Deus, eu vou cortar o que tem que cortar para viver as promessas. Deus, eu vou colocar no meu coração que eu não vou negociar mais o novo no ambiente do velho. Eu não vou ser mais um ex-assembleano. Eu vou ser alguém que vai viver plenamente aqui na Além do Véu. Amamos a Assembleia de Deus, amamos a Batista, amamos a Lírio. Mas se você está aqui, você tem que deixar os Ismaéis indo embora. Você não pode deixar debaixo do mesmo teto alguém que está rindo da promessa. E eu quero dizer que Deus tem promessas para você nessa casa de oração. Deus tem promessas para você nesse emprego que você está entrando. Deus tem promessas nesse empreendedorismo que você está iniciando. E Deus está dizendo: coragem, meu filho, coragem. A minha oração por você hoje é coragem. Coragem para ir acima. Coragem para ir além. Coragem. Quantos precisam de coragem aqui? Eu preciso. E eu sei que o Espírito Santo está aqui. Coragem. Coragem. Você não pode ser frouxo. Abraão viveu o que ninguém viveu. Abraão viveu experiências com Deus no Monte Moriá. Abraão viu seu filho Isaque gerar os gêmeos, que de Jacó vieram as tribos. Abraão viu a promessa que Deus lhe fez sendo cumprida. A nação de Israel veio da sua descendência, não veio de Ismael, porque aquilo que Deus prometeu vai cumprir. E a minha oração é para que o Senhor te dê coragem hoje. Coragem para deixar sair tudo que zomba da promessa. Eu tive uma experiência assim. É muito difícil quando você começa algo, as pessoas acreditarem em você. Depois que as coisas estão prontas, né, Davis? Todo mundo vê potencial. Mas algumas vezes, Satanás usa pessoas. Porque quando Deus quer te abençoar, Ele manda gente. Quando o diabo quer te destruir, o diabo também manda gente. E durante um bom período, eu andava com pessoas que zombavam da promessa. Não zombavam talvez deliberadamente, mas o que elas falavam perto de mim me entristecia o coração, me fazia andar mais lento, me fazia andar mais confuso, me fazia andar com medo, me fazia andar oprimido. Eu não tinha uma fé tão poderosa perto deles. Eram pessoas que eu não conseguia ser eu mesmo, eu não conseguia brilhar a minha autenticidade, eu não conseguia. E eu sabia as promessas que Deus tinha para mim, eu sabia tudo que Deus tinha me dito. E quando Ele me disse, Ele disse como disse para Abraão. Não tinha nada aparecendo, eu não sabia onde seria, como seria, mas eu sabia que em algum momento Deus faria algo diferente na minha vida. E eu tive que me despedir dessas pessoas. Algumas saíram como colegas, outras viraram inimigos, mas eu tive que deixar os Ismaéis indo embora, porque eu não posso deixar na minha vida quem ri da promessa. Eu queria que vocês colocassem em pé nesse instante. Se essa palavra foi para você, coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Repita comigo: Senhor, me dá coragem para mudar a rota. Fala mais alto: Senhor, me dá coragem para mudar a rota. Qual é a consequência antiga que está zombando da promessa nova? Qual é? Feche os seus olhos. Fez parte da sua vida. Foi uma decisão, foi uma escolha, foi um momento. Mas Deus me trouxe aqui para dizer que o que Ele prometeu, Ele não vai reverter. Mas é preciso organizar o que está acontecendo debaixo do teto da sua vida. Pastor, eu não consigo. Consegue.
A promessa é mais importante. E eu queria que nesse momento, com os olhos fechados, eu vou orar por você. E eu vou pedir ao Espírito que um dia te deu a promessa, que esse Espírito te visite aqui e derrame sobre a sua vida poder do alto. Um poder que venha trazer uma força que você mesmo nunca imaginou. Mas um poder para entender que não dá para ter na mesa alguém que zomba da promessa. Feche os teus olhos. Espírito Santo, eu te convoco e te peço, venha até esse tabernáculo. Esse povo está aqui porque veio até um encontro. Esta é a quarta do encontro. E nós estamos aqui, Senhor, ouvindo a Tua voz, porque existem despedidas que vão proteger a promessa. Promessas de uma vida santa, promessas de uma vida edificada, promessas de uma vida tomada de glória, promessas de uma vida restaurada, promessas de uma vida santificada, promessas de uma vida próspera. E chega de administrar tudo, chega de colocar tudo dizendo eu dou conta de tudo, chega de tentar acender uma vela para Deus e uma para o capeta. Chega. Nós estamos agora nos enchendo de coragem. Enquanto eu oro por você agora, glorifica o Senhor. Encha a tua boca de aleluia e glória a Deus. Eu oro por coragem aqui, meu Pai, vai dando glória a Deus. Eu oro por coragem aqui, meu Deus. Eu oro para que haja uma decisão partindo de dentro da alma agora. Para os que estão aqui, para os que estão online, eu oro por um derramar de glória agora. Eu oro por um encorajamento que não vem da terra, um encorajamento que vem do céu. Eu oro por uma unção que vem brotando do teu trono agora, que vai tomar essas pessoas. Porque a promessa não vai ser zombada, a promessa não vai ser ridicularizada, a promessa não vai ser paralisada, a promessa vai ser cumprida. E eu declaro que aquilo que o Senhor prometeu vai acontecer. Então eu te peço agora, encha-os com o teu Espírito, encha-os com o teu Espírito. Se você puder ir levantando um pouco as suas mãos, levanta as suas mãos agora para receber. Você já orou, não orou? Você já não pediu força, não pediu? Essa força não vem do microfone do pastor, essa força não vem do além do véu, essa força vem do Espírito Santo que está aqui. E esse Espírito vai descer sobre você agora. Esse Espírito vai descer do alto da tua cabeça, a planta dos teus pés. Porque tem coisas que você vai fazer, que a coragem virá do Senhor, a palavra virá do Senhor, a sabedoria virá do Senhor. Vai falando em mistérios com Deus. Se você for batizado em outras línguas, se você não é, levanta a tua mão e dê glória. Você já está quase indo para casa, mas levanta as suas mãos e dê glória. Porque você não veio aqui perder tempo, você veio aqui para cumprir a promessa. E Deus está dizendo, eu te darei estratégia, eu te darei estratégia, eu te darei estratégia. Mas Ismael não fica debaixo do mesmo teto da promessa. Ninguém vai rir da promessa mais. A promessa vai se cumprir. E eu declaro que hoje começa uma virada na tua vida. Você vai sair desta reunião com lição de casa. Você vai sair dessa reunião com as decisões que vai tomar amanhã. Nesta quinta-feira, decisões vão começar a ser tomadas, porque a promessa vai ser honrada, a promessa vai se cumprir. O Deus que te trouxe aqui cumprirá a promessa. Você não vai cair pelo meio do caminho, você não vai ser zombado. Deus te revestirá de glória. Eu declaro unção de Deus sobre a tua vida. Eu declaro o poder de Deus. Espírito Santo, Espírito da promessa, eu oro por aqueles que estão em conflito aqui. Eu oro por aqueles que estão vendo o Ismael zombar do Isaac. Eu oro por aqueles que estão tendo que administrar no teto da vida o que o Espírito está gerando e que a carne gerou. Mas agora acabou. Carne, perca força agora. Todas as consequências da carne nós entregamos nas mãos do Senhor e nos habilitamos agora para viver as promessas de Deus. Eu declaro novos horizontes, eu declaro uma aceleração nunca antes vista sobre a sua vida.